Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos um ensinamento sobre os 3 fundamentos de todas as nossas atitudes. 3 fundamentos que nos ajudam a discernir sobre nossas escolhas. Por isso que Jesus, a partir do questionamento que vão fazer a ele sobre os seus discípulos, que vão arrancar espigas em dia de sábado para matar a sua fome, depois Jesus também ele vai dar o exemplo de Davi, que entrou no templo para comer os pães que eram oferecidos, que só era concedido os sacerdotes a comer daqueles pães, e ele e seus companheiros também comem. Veja que todas as coisas na nossa vida nós precisamos aprender a discernir, e o discernimento ele passa por 3 pontos fundamentais para que nós possamos escolher bem todas as coisas. A primeira coisa que nós precisamos sempre buscar é a justiça, dar a cada um o que é devido. A virtude da justiça nos traz um equilíbrio, uma busca de equilíbrio sobre esta capacidade de dar a cada coisa aquilo que é devido, para que possamos manter essa justiça, para se aproximar cada vez mais da justiça original. Por isso que esse é o primeiro ponto, a justiça. O segundo ponto de discernimento é a verdade. Nós precisamos buscar a verdade, porque a verdade é aquela que nos dá embasamento e fundamento para que cada vez mais possamos permanecer na justiça. E a verdade, unida à justiça, ela nos leva ao terceiro fundamento, que é o bem comum, a busca do bem. Porque tudo aquilo que nós vamos escolher, nós precisamos refletir se essa coisa vai ser bem, uma coisa boa para nós, mas também para o próximo. Nós não podemos só pensar nos nossos prazeres, nas nossas satisfações, mas precisamos pensar no bem comum. Por isso que a justiça nos leva à busca da verdade, e a busca da verdade nos leva a fazer o bem. Assim nós vemos no Evangelho de hoje Jesus Cristo que ele não se importa que seus discípulos peguem espigas para comer porque eles têm fome, porque é justo que o ser humano preserve a sua vida e busque essa preservação da sua vida. É justo também que o ser humano busque viver na verdade. Jesus ele não vai ali esconder aquela atitude dos seus discípulos. Ele vai dar um entendimento mais profundo daquilo. Por isso que Jesus ele não vai negar que os seus discípulos colheram algo em dia de sábado, mas ele vai dar uma explicação plausível para aquela atitude. Por isso que nós precisamos também entender isso. Precisamos aprender a viver na verdade. Precisamos aprender cada vez mais, buscar essa verdade. E a verdade aqui passa também por um entendimento mais profundo da lei de Deus, o significado do sábado, porque o sábado é o dia consagrado a Deus, ou seja,
O sábado é dia de salvar almas para o reino dos céus. O sábado é o dia da vida. E é por isso que esses discípulos, eles puderam comer e arrancar espigas em dia de sábado, no dia consagrado a Deus. Por isso que nós vemos Jesus Cristo ali dando uma explicação para que aquelas pessoas não condenassem a atitude dos seus discípulos, porque eles não estavam vivendo na mentira, mas estavam vivendo na verdade do mandamento, que tem como fundamento a vida plena em Deus. E depois nós vemos justamente a terceira coisa, porque o bem comum, a busca do bem comum, deve ser um ponto fundamental de discernimento sobre todas as coisas da nossa vida. Porque uma vez que nós escolhemos a viver em comunidade, não só uma comunidade micro, mas uma comunidade macro, que é a humanidade inteira, nós precisamos aprender a escolher sempre aquilo que será bom para todas as pessoas, não só bom para cada um de nós, mas por isso que não há como viver o bem comum se nós primeiramente não buscamos a justiça e a verdade, porque a justiça e a verdade fundamentam esse terceiro ponto. E esse terceiro ponto, unido aos outros dois, fundamenta sempre as nossas escolhas e dá cada vez mais capacidade a cada um de nós de discernir bem, para que possamos usar bem a nossa liberdade com verdadeira responsabilidade e assim possamos escolher aquilo que será causa de salvação para nós e também para o nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.